capítulo de 1 a 10. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Atos 3. O amor que muda o mundo. Atos capítulo 3, versículo 1. Até o versículo 10. Diz assim: certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar, para a oração das 3 horas. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro. Olha que coisa boa, a Bíblia entendeu a gente, olha aqui. Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e anda. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e o ajudou a se levantar. No mesmo instante, os pés e os tornozelos dele ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Toda a multidão viu um homem pulando e louvando a Deus. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto da porta formosa do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido. Um texto que revela o poder de Deus de fazer a vida recomeçar, e eu creio o tempo todo, creio que Deus é o Deus dos recomeços e jamais vai impedir você e eu de termos uma nova chance. E nessa nova chance recebemos o poder deste amor que revoluciona o mundo. Agora, o que tem de importância nesse texto que vai nos chamando a atenção? Quando você olha para a Porta Formosa, você deve saber que este lugar, este ambiente, era uma porta de 25 metros de altura. Imagina, quantos metros tem o pé direito dessa igreja aqui? Quem sabe? 6? Imagina 25 metros de porta. Imagina o tamanho dessa porta, gente. E aí, neste lugar, ele era uma porta importante, era uma porta diferenciada, certamente diferenciada, porque o morador de rua ali, o coxo, o paralítico que estava sentado naquele lugar, certamente sabia que ali passavam muitas pessoas diariamente, então ele estava no lugar estratégico. Essa porta gigantesca também é chamada de Formosa, porque ela significa algo que floresce abundantemente no tempo certo. Olha que interessante, um paralítico sentado num lugar estratégico, com uma multidão de pessoas passando por ali, e ele sempre pedindo esmola para elas. Aproximadamente esse homem tinha 40 anos e um pouco mais. Vamos pensar que ele tinha, então, meu porte físico e estava ali já há muitos anos, fazendo a mesma coisa, encontrando as mesmas pessoas. É muito provável que o próprio Jesus tenha passado por essa porta também. É muito provável que os discípulos já tinham passado por ali também. E é certo que neste ambiente o paralítico vivia nesses 40 anos pedindo esmola, enquanto os judeus passavam por ali buscando retidão para a sua vida diária. Entravam para o templo para cumprir as suas obrigações religiosas e dali esperavam nutrir a vida. Eles achavam que tinham comunhão com Deus ao ir ao templo. E estava tudo certo. Ninguém se incomodava. Nem o paralítico
se incomodava de ser paralítico e de anos estar ali na porta do templo, sem ter a possibilidade de entrar, sem ter a possibilidade, a expectativa de mudança. Ele estava de boas, desde que as pessoas dessem esmola para ele. No final do dia ele ia para casa e ele ia continuar a sua rotina sem ninguém se intrometer mais na vida dele. Da mesma maneira, os judeus que passavam por ali, eles também não tinham nenhuma preocupação, a não ser lançar a moeda ali naquele boné, naquele vasilhame, em algum lugarzinho que ele deixava para jogarem ali as esmolas, e eles iam para o templo sem nenhuma preocupação, a mente tranquila. Sabe aquele dia que você toma um banho gostoso, põe uma roupa gostosa, e você vai para a igreja, e tem aquele cultão, e você fala, meu, que coisa gostosa, e a gente sai para a rua e vai embora, como sempre fazemos. Eles viveram anos e anos fazendo isso. E me chama a atenção, porque neste momento em especial, 2 discípulos de Jesus estão neste mesmo lugar de rotina, mas algo destaca aos olhos deles. E eles então tomam posições diferentes. Eles olham firmemente para o paralítico. Nesse momento eu entendo que aquele olhar voluntarioso do se eu tiver uma esmola eu dou, aquele olhar do estou com pressa, preciso chegar para o ensaio do louvor, aquele olhar do o pastor já deve estar começando a pregar, vamos logo. Aquele olhar casual ali de todo o tempo estava sendo trocado por um olhar fixo. Você já conversou com alguém que não te olha no olho? É gostoso? Alguém que não consegue expressar interesse naquilo que você está fazendo? A Kátia deu uma saidinha, né? Gente, a Kátia odeia que eu faça isso. Se ela está conversando comigo, eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, mesmo que eu esteja escutando. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo para olhar para ela. Porque o olhar diz muito mais do que o ouvido aberto para ouvi-la. Então, quantas e quantas vezes eu e você no dia a dia não olhamos porque estamos com os olhos fixados em alguém, na televisão, no celular, ou qualquer outra coisa por aí que nos chame a atenção, e a gente não está conseguindo fixar os olhos em alguém que está na nossa rotina. Olha ela aí, olha ela aí. Estou dizendo que você não gosta que você converse comigo sem olhar para você. Não é verdade? Então, eu imagino que é muito provável que todos nós tenhamos essa prática de conviver com pessoas diariamente. Eu conversei com o Rafael ontem, perguntei, você tem amizade com professores lá da tua escola? Ele falou assim, alguns sim, outros são só colegas e tal, mas eu estou ali à disposição deles. Mas quantas vezes será que ele observou alguém firmemente? Quantas vezes será que alguém parou para observá-lo firmemente? Você sabia que se você gastar um tempinho olhando nos olhos das pessoas, você vai ter uma leitura de como está o seu coração? Você sabia que mesmo que alguém esteja sorrindo e você fixar os olhos nos olhos dele ou dela, você vai saber se aquele sorriso é verdadeiro ou não? E você vai conseguir captar informações que ela não está te dizendo. Aqueles discípulos pararam e olharam firmemente. A rotina deles foi estagnada naquele momento, foi interrompida naquele momento por aquele olhar. É interessante também que você vai ver que o Pedro disse assim, olha para nós. Você já conversou com alguém que se sente tão pequeno, tão diminuído, tão desprezado, que ele não consegue te olhar de igual? Ele até tenta, mas ele olha com vergonha, ele olha de rabo de olho, ele olha de uma maneira que está dizendo para você que você é maior do que ele. Certamente esse homem estava sentado, Pedro e João estavam de pé, naquela condição do maior para o menor. Mas quando Pedro olha para este homem firmemente e diz para ele, olhe para nós também firmemente, eu acredito que há uma sinergia, há um contato aí agora com o que há de dentro de cada um de ambos, de cada um deles.
O que estava dentro do paralítico ficou claro para Pedro ao ver o olhar do paralítico. E o que estava dentro de Pedro e João ficou claro para o paralítico quando ele olhou para aqueles discípulos de pé. Certamente esse olhar para nós deve ser uma característica que eu tenho que carregar, você tem que carregar. E a igreja não pode ser o lugar que você diz para a pessoa, é difícil mesmo. Você tem que ir para a igreja e não olhar para as pessoas, olha para Jesus. Mas se eu não estou enganado, os cristãos são chamados de cristãos porque são como Jesus. Então, não tem como ninguém se aproximar de Deus sem olhar fixamente para nós. E é também inversamente proporcional. A pessoa não vai chegar nunca diante de Deus se ela não conseguir ver em você, ver em mim práticas que sinalizam que Cristo está presente em nós. Aqueles homens, repito, já tinham passado por ali várias vezes. E agora, olhar para aqueles discípulos ia gerar algo diferente para a história daquele paralítico. Assim como eu acredito que pessoas que olham para vocês comumente, que olham para mim comumente, que convivem com a gente diariamente, vão passar a olhar fixamente para nós com algo diferente, enxergando em nós. Pelo menos é assim que eu tenho expectativa, que vivam aqueles que são impactados por Cristo Jesus. Agora, você vai reparar que Pedro e João, ele também não atende à demanda do paralítico, né? Esse é mais um sinal de que Pedro e João não estavam só vendo externamente qual era a necessidade daquele homem. Qualquer um de nós que não olhe para um ser humano sentado, coxo, paralisado no chão, se eu não observá-lo como um ser humano, é muito comum que eu dê a oferta, que eu dê a esmola e não me importe mais quem ele é, de onde ele vem, que estrutura que ele tem para viver e o que levou ele a viver aquilo e há quantos anos. Mas a partir daquele momento, Pedro e João estão na expectativa de partilhar a eles o que eles têm. Então, eles não atendem à demanda do paralítico imediatamente. Mas eles atendem aquilo que primeiro está dentro do coração desses discípulos. E que agora vai atingir o que há de dentro do coração do paralítico, entende? A mensagem aqui está intrínseca, ela está do lado de dentro. Muitos outros passaram por ali e entenderam a leitura externa daquela linguagem do paralítico sentado pedindo esmola. Mas Pedro e João entenderam a linguagem interna daquele homem que estava por muitos anos numa mesma condição e já acostumado e acreditando que não havia mais mudança para a vida dele. Pedro, por olhar para a sua identidade, João, por olhar para a sua identidade, diz: eu acredito num Deus que recomeça, este homem precisa acreditar também. E essa harmonia começa a trazer cura sobre a vida daquele paralítico, e Pedro e João estendem a mão para aquele homem. Não é só o olhar fixamente, é também o toque. Sabe, eu acredito que todo povo cristão precisa não ter receio de tocar nas pessoas, de tocar em circunstâncias que outrora a gente teria medo. A gente não pode ter receio de tocar em ambientes que são vitimados ou, como que se diz, quando aquilo está... Não entendi. Quando aquilo está marginalizado. Um ambiente que você fala assim, eu não vou pôr meu filho ali. O meu filho não pode ter amizade com fulano de tal. A gente precisa preparar os nossos filhos para ter amizades, que eles possam tocar pessoas que aparentemente estão ali na margem da sociedade, mas é um ser humano. E é um ser humano como o seu filho, que necessitam do mesmo acolhimento que o seu filho tem recebido. Eu e você precisamos não ter amizade só com gente bacana. É muito bom amar gente que concorda todo o tempo com a gente. Nós precisamos ter a oportunidade de tocar em pessoas que muitas vezes são intocáveis. Muitas vezes são amargos.
Muitas vezes são aqueles que expulsam todo mundo. Você já conheceu e já conviveu com pessoas que não conseguem se aproximar, tem até vontade, mas não conseguem se aproximar, e ao invés disso elas se tornam um porco espinho e espantam as pessoas de perto delas. E elas ficam ali numa realidade onde ninguém tem coragem de se aproximar. Até para coisas simples, como falar um oi, a gente não tem coragem de se aproximar. Mas o povo de Deus, que percebeu o toque especial que Deus deu para cada um de nós, é também aquele que sai à disposição para tocar e ajudar e fortalecer e dar a mão para quem está abatido e dilacerado. Esta é a hora que a igreja do Cristo ressuscitado estende a mão para quem está oprimido, para quem está com problema, para quem está de uma forma ou outra sendo marginalizado por alguma realidade. Nossos jovens estão se organizando para agora, no mês de setembro, ir na porta do hospital da UMESP e nós vamos entregar ali alimentos para aquelas pessoas que vão ficar nas filas. E eu perguntei, mas fica muita gente aqui nas filas? E eles disseram, Então nós já estamos nos organizando. Se você quiser nos ajudar com doações, você pode procurar qualquer um dos jovens e trazer para nós. Nós vamos entregar ali um sopão, vamos fazer várias doações ali, e não será só uma vez. Vamos outras vezes. Por quê? Porque precisamos aprender de que toda a santidade que Deus nos deu, de que toda a beleza que Deus nos deu, de que toda a estrutura que Deus nos deu, é sim para eu sujar as minhas mãos e tocar em quem é impuro aos olhos do mundo. E quem não tem a oportunidade de receber um abraço, receberá um abraço de quem um dia também recebeu o abraço do Senhor. E o detalhe do texto final é que eles todos entram para o templo, saltando, pulando, jubilando, e todo mundo fica faceiro, todo mundo está adorando a Deus por aquela circunstância. Mas quando eles descobrem que não era algo comum que estava acontecendo, não era algo rotineiro que estava acontecendo, aquele paralítico que estava há anos sentado ali, que ninguém reparava, agora todo mundo olhou, todo mundo reparou que aquele homem que estava abatido agora está de pé, exaltando ao nome de Jesus. Você observa essas coisas? Ficou claro para você no texto? Agora, o que será que está acontecendo com esses discípulos? E por que que antes eles passaram por ali e o máximo que fizeram foi dar uma esmola? E agora, eles passam por ali e proclamam uma revolução na vida daquele homem. Queridos, em primeiro lugar, é porque ninguém dá aquilo que não tem. Até o momento que Jesus chegou na vida daqueles judeus, aquelas pessoas davam para o paralítico aquilo que elas tinham. Eu tenho dinheiro, vou te ajudar. Já tinha, como você faz para ajudar um fulano, um ciclano, um beltrano? Eu tenho que tirar do meu bolso. Eu acredito que Deus me chamou para ajudar pessoas, eu tenho que tirar, e eu dou aquilo que eu tenho. Então Pedro e João faziam parte da categoria de milhares de pessoas que estavam na mesma situação e davam ao paralítico o que eles tinham. Mas é muito interessante que a partir de Jesus, eles vão dar algo a mais. Ninguém que se relaciona com Jesus tem que dar o que é comum. Ninguém que se relaciona com Jesus tem a oportunidade de oferecer o que se oferece, todo mundo oferece. Quem conhece a Jesus tem sempre algo a mais para oferecer. Quem conhece a Jesus tem sempre algo diferente para dar. Porque nós somos inteiros, frutos daquilo que recebemos. Se não temos condições de dar, não damos. Porque só damos aquilo que um dia alguém semeou na gente. Só educamos os nossos filhos porque nossos pais nos educaram. Só pregamos a palavra porque um dia alguém pregou a palavra para nós. Só sabemos executar a tarefa porque alguém nos ensinou aquela tarefa. Só temos uma profissão porque alguém gastou tempo investindo, ensinando a gente aquela tarefa. Então tudo na vida é baseado naquilo que eu recebo.
Então, o que tinha de diferente nesses discípulos? Eles tinham recebido algo de extraordinário. Eles foram marcados pela experiência com Jesus. Então, eles não estavam dando algo forçado. Eles não estavam dando algo para inglês ver. Eles não estavam dando algo só para se admirarem deles. Até porque os maiorais já estavam dentro do templo. Só estavam os dois e o paralítico. Mas a partir do momento que o grande impacto passou pela vida destes homens, eles não tiveram outra oportunidade senão impactar um outro homem também. O Jesus que entrou na vida de Pedro, entrou diante de circunstâncias de abatimento. Entrou diante de circunstâncias comuns. Um dia a venda vai ser boa, outro dia a venda vai ser ruim. Mas todos nós, quando tem a venda boa, a gente fica feliz. E quando tem o dia da venda ruim, a gente fica triste. Todos nós, quando somos muito produtivos, ficamos muito felizes. Mesmo que vivamos uma vida inteira recebendo elogios das coisas boas que fazemos, nós também ficamos entristecidos, abatidos, quando alguma circunstância dá ruim. E Pedro e João foram impactados pelo amor de Deus na pessoa de Jesus em dias difíceis, em dias de paralisação, em dias de sofrimento, em dia que ninguém ia olhar para eles e ajudar, em dia que ninguém ia abraçá-lo, porque agora eles estavam sem provisão. Já viu a história que quando você tem dinheiro, você tem muito amigo, e quando você não tem dinheiro, os amigos somem? Quando é para festinha, a Bíblia fala, né, que é melhor você estar numa casa que tem luto do que numa casa que tem festa, porque quando tem luto tem verdade. Então, a gente está num ambiente onde eu estou vendo Pedro e João serem acolhidos, serem amados, serem tomados por algo que Jesus deu para eles, que impactou a história deles de tal maneira que mesmo quando eles receberam a vitória dos peixes que ficaram ali com muita abundância naqueles barcos, eles acharam que o amor que eles receberam, o impacto da pessoa que se importou com eles foi tão grande que eles deixaram todos os peixes lá, deixaram os barcos lá e passaram a seguir a Jesus. São estes que agora estão voltando para lugares que eles já iam, que eles já tinham visto aquele paralítico, e agora é ele que está oferecendo para este homem o que um dia Deus os deu. É nesse ambiente, então, que eu e você precisamos entender que o Deus que nos manda amar um ao outro antes nos amou e se entregou por nós. Deus nunca vai te dar uma ordem que antes ele não tenha te ensinado, querido. Deus nunca vai te colocar numa sinuca de bico em que antes ele não tenha provado a tua fé. Deus nunca vai te desafiar a perdoar, a amar, a cuidar, a respeitar, a andar na mesma milha, na mesma dimensão de outras pessoas. Ainda que você tenha que se inclinar, ou ainda que você tenha que andar de salto alto para alcançar o outro, Deus está nos permitindo amar porque Ele nos amou. E aqui há um problema grave. Porque se esse Deus nos amou primeiro, significa que Ele nos observou, significa que Ele nos destacou no meio de uma multidão e nos viu, nos chamou pelo nome, nos acolheu e nos projetou para sermos agora pescadores de homens. Este mesmo Deus que tratou as nossas feridas, agora nos coloca à disposição para tratar as feridas dos outros. Então, se nós não temos conseguido amar as pessoas, significa que eu ainda não consegui sentir o amor de Deus. É simples. Ninguém vai conseguir amar o próximo, ninguém vai conseguir reparar o paralítico a qualquer sentimento, a partir de qualquer dimensão de bem-estar. Você pode ser a pessoa mais bonitinha do mundo, pode ser a pessoa mais voluntariosa do mundo, mais benevolente do mundo, mas sempre você vai esquecer de alguém. Sempre vai passar batido por circunstâncias e pessoas que estão caídas ao seu redor. Mas quando o amor de Deus olha para você,
que um dia estava como aquele paralítico, vamos lembrar? E esse tem sido um dos maiores problemas da fé religiosa chamada cristã, que não é a fé genuinamente cristã, que é o ambiente de que eu estou na igreja, eu sou uma boa pessoa, eu faço coisas lindas, olha como eu não mato, eu não roubo, eu não prostituo, eu não faço nenhuma coisa errada, mas eu não consigo me relacionar com pessoas, eu não consigo conduzir pessoas a um movimento, a uma revolução que um dia Deus deveria ter produzido em mim. Não existe fé cristã que não revolucione toda a nossa vida e não nos faça transportar para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, e assim sermos embaixadores dessa verdade. Então, se eu não tenho conseguido amar, é porque está me faltando o impacto do amor. Se eu não tenho conseguido perdoar, é porque está faltando o impacto do perdão na minha vida. Se eu não tenho conseguido andar a segunda milha, é porque está faltando eu perceber o quanto que Deus tem paciência comigo. Se eu não tenho conseguido tolerar o meu irmão, é porque está faltando olhar para o espelho e pensar quanto que eu sou um bicho ruim para se relacionar. E a nossa estrutura de vida tem se tornado um grande fingimento, uma grande plataforma de picadeiro, um grande circo, porque enquanto falamos da poderosa paixão de Jesus pelo mundo, de se entregar, de se doar, de se sacrificar e de ressuscitar, dando ao seu povo uma nova vida, nós oferecemos ao mundo as migalhas, nós oferecemos ao mundo o que todo mundo oferece. Nós oferecemos às pessoas da nossa família, nós oferecemos aos nossos funcionários, aos colegas de trabalho, aos amigos, e quem sabe oferecemos até para os irmãos e irmãs da igreja aquilo que todo mundo oferece. Um limite que todo ser humano tem. A tolerância que todo ser humano tem. E é por isso que não há milagre dentro de nós. É por isso que não há conversão no meio de nós. É por isso que gente não olha para nós e se torna impactado por aquilo que a gente fala. Aí, pastor, mas eu falo de Jesus para todo mundo, mas ninguém te segue, querido. Quem é que te segue? Não estou te falando no Instagram, não. Estou te falando na vida. Quem que olha para você e diz, meu, o impacto que tem acontecido na tua história me pôs de pé. Quem foi o último? Qual foi a última família que, porque Deus está com a sua linda família, sua família não é boa, sua família não é maravilhosa? Quem foi a última família que foi impactada pela beleza da tua família? Isso é o sinal de que ou Jesus está do lado de fora, batendo na sua porta do coração para dizer, deixa eu te amar. Ou significa que nós estamos enganados, achando que a nossa fé cristã, ela baseia-se num bom cumprimento dos dogmas e dos preceitos de uma igreja que há anos eu amo, que há anos eu faço as mesmas coisas. Querido, no final dos dias, o amor das pessoas iam se esfriar. Seguir a Jesus ia ser o ambiente de escassez. Mas também nos últimos dias haveria um calor revolucionário entre a igreja de Cristo. E as pessoas falariam em novas línguas, teriam visões, elas teriam sonhos, elas se animariam, elas iriam para o mundo evangelizar. E eu preciso saber qual impacto maior tem se realizado dentro de mim. É verdade que o impacto da pandemia produziu uma escassez generalizada em todas as igrejas. É verdade. Tem muita gente, até o seu Alfredo disse para mim essa semana, que pessoas que não guardaram o seu bom depósito se esfriaram na fé no período da pandemia. Deixou de vir à igreja uns 2 finais de semana, já nem lembra mais, troca Zaqueu por Genésio, troca Jesus por Noé, a gente já começa a confundir tudo. Por quê? Porque o impacto que uma notícia, o impacto de 4.000 mortes é maior do que o impacto que Cristo produz na vida humana. E eu e você vamos continuar passando para lá e para cá, diante de pessoas que precisam ser libertas, pessoas que precisam ser transformadas, mas porque eu não recebi o amor de Deus, jamais vou conseguir dar a ela. Então eu entendo quando a gente vê a escassez.
Eu entendo quando a gente vê que, de fato, a pandemia abalou muita gente. Eu entendo. Porque é algo grande que abala a nossa estrutura. Abalou a economia, abalou as famílias, abalou vários ambientes. Eu entendo. Mas eu entendo que a pandemia é ínfima diante do tamanho, do poder, do amor de Deus. E eu não posso acreditar que esse impacto não esteja no meio de nós. Eu não posso acreditar que eu e você somos crentes de carteirinha e não produzimos amor, não exalamos amor, se o evangelho é só isso. Vamos ver? Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 40, diz assim, do 36 ao 40, mestre, qual é o mais importante? O que significa o mais importante? O top, né? O número 1, tudo bem? Todo mundo concorda? Então, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu, ame ao Senhor, com todo o coração, com toda a alma, e com toda a mente, conforme está escrito em Deuteronômio 6:5. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo, conforme está escrito em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Toda, o que significa toda, gente? Tudo, toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quais mandamentos são os mais importantes? Vamos repetir? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, Jesus é o camarada que entrou na nossa história e promoveu uma ruptura. E aquilo que eu oferecia para o mundo, aquilo que eu oferecia para a sociedade, que era comum, no máximo eu tinha algumas diferenças por ser mais habilidoso em uma área, mais habilidoso em outra, aquilo agora se tornou ínfimo, porque o impacto que Jesus me promoveu, devolveu a mim o que Deus queria para o homem, o que Deus queria para a mulher, o que Deus antes da fundação do mundo desejou que assim fosse, que a sua criação o adorasse com amor. Quantas vezes eu faço alguma coisa para esforçado? Não adianta, querido. Quantas vezes você ora forçado? Não adianta. Ai, pastor, mas daí eu não oro. Isso. É para você experimentar o quanto você é ruim. Forçar-se para fazer algo, a gente dura só até... Você já tentou fazer regime? Enquanto não brota a consciência assim, de que eu vou ter um novo estilo de vida, eu não tenho prazer nenhum em deixar de comer. Não é, Léo? Uma coxinha frita na hora. Enquanto eu não entender que aquilo vai me fazer mal para o resto da vida, eu vou me evitar de comer aquela coxinha do berimbau só um mês. Só um ano. Eu tomei sibutramina 7 meses, querido. Emagreci 10 quilos, engordei tudo de novo. Não adiantou nada. Por quê? Porque eu estava fazendo algo que era forçado. Eu estou cansado. Eu falo uma coisa verdadeira com vocês. Eu estou cansado de uma igreja que faz as coisas forçadas. Eu estou cansado que a gente tenha que empurrar pessoas a fazerem aquilo que elas deveriam fazer voluntariamente. Eu não estou mais afim de ser esse empurra-empurra. Eu me desgastei e me adoeci carregando pessoas nas costas. E eu não consegui levá-las à transformação, porque o que eu estava dando a elas não era o impacto que Jesus deu a mim. Eu estava simplesmente alimentando meninices, mediocridade que a igreja está acostumada a fazer.
A tua prática cristã, querido, não é avaliada pelo tanto de cara bonita que você faz na igreja, pelo número de cifrão que você deixa na igreja. A tua cara bonitinha em ser um líder na igreja e mandar em algumas áreas da vida da igreja não sinalizam que você de fato revoluciona o mundo. Mas se você deixar o amor de Deus te tomar, tudo que você fizer exala amor. Tudo que você fizer, ela vem de dentro para fora. Você não força, a coisa acontece. Você não força o sorriso vem. Você não força a alegria vem. Você não força o perdão vem. Pastor, é difícil perdoar. Não, difícil é aceitar que você é miserável e precisa do amor de Deus. Porque o dia que você aceitar que você é miserável e precisa do amor de Deus, o amor de Deus vai fazer você ser a pessoa mais doce do mundo. Pastor, é difícil conviver com fulano. Talvez está faltando alguém impactar a vida dele com a poderosa ascensão do amor de Jesus. Pedro não deu nada que antes ele não tenha recebido. E eu não vou cobrar nada de você que antes você não tenha tido a oportunidade de receber, querido. Por isso, fica tranquilo, se você está esperando um empurrão para você tomar jeito, eu não vou ser essa pessoa. Ou você voluntariamente acorda para a vida e diz, eu preciso do amor de Deus. E esse amor de Deus tem que inundar minha mente. Esse amor de Deus tem que inundar o meu ser. E por causa disso, inundar o que eu faço, pode ficar tranquilo que você vai continuar a tua vida do jeitinho que você quiser. Só dá um pouquinho de licença para a gente poder conseguir amar as pessoas. Porque está na hora de sermos uma igreja que ama qualquer tipo de gente. Está na hora da gente sair na rua e abraçar pessoas e dizer, o que você precisa de Jesus, vem comigo. Está na hora da gente ser louco, um pouco fora do pino, e fazer as pessoas serem impactadas por aquilo que Deus te destaca hoje e te diz, eu te amo, eu te amei primeiro, eu dei a minha vida por você, agora você vai dar sua vida por alguém. Porque é disso que somos gerados. É disso que a fé cristã é gerada. Por isso o amor que muda o mundo é o amor de Deus que impacta o meu coração. O amor que muda o mundo é aquele que habitou dentro de mim. E se você não está tendo oportunidade de se sentir amado por Deus, talvez você tenha complexo de inferioridade, talvez você se sinta tão desprezado e ache que Deus não te ama tanto, eu quero dizer para você, chegou a hora de você ter o impacto desse amor, porque Deus te ama de verdade. Pedro e João não nasceram prontos assim, com toda a vaidade de dons, para poder levantar aquele coxo do chão. Pedro e João um dia eram um coxo jogado no chão. Era um pescador comum, que num dia miserável, que não conseguiu pescar, ele foi alcançado pelo amor de Deus. Assim sou eu e você, uma pessoa comum, que se tornou extraordinária, porque Deus te pegou. Querido, eu quero pastorear uma igreja impactada. E eu não posso fazer isso, quem pode fazer isso é Deus. Eu só posso anunciar para você que chegou o tempo do impacto. Eu não quero que você fique na igreja, porque você é daqui a anos. Eu quero que você fique aqui e viva em comunidade, porque há um impacto do amor de Deus te movendo. Do contrário, querido, você vai ficar aqui, Jesus vem e você fica aqui tranquilo. Eu dou até a chave da igreja para você ficar. Mas do contrário, eu e você estamos nos programando para um dia encontrar o doador deste amor. Eu e você estamos programados para encontrar a suficiência de amor em pessoa, materializada ali, ó. E neste dia, todos nós nos curvaremos diante dele e declaramos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu quero conviver do lado ali meu. Ver pessoas que um dia estavam desacreditadas, como um dia eu também estava. Mas que receberam um impacto através da minha vida. Eu quero ver essa pessoa do meu lado. Um dia eu ouvi meu avô falando que as pedras do galardão, né, da coroa da vida, seriam o número de pessoas que eu levei a Jesus durante a minha história toda. Ah, como eu quero ver uma multidão de gente dizendo, por causa da tua pilhação, eu me tornei enlouquecido por esse Jesus.
Ele sim é meu patrão e ele eu devo honra. E ele é o teu patrão e você deve honra a ele. Ele é o teu chefe, ele é o teu condutor, ele é aquele que vai produzir ou deixar de produzir. Se Deus não fizer, não tem nada que eu possa fazer. Se Deus não se mover nesta igreja, não há nenhuma ação que eu possa fazer para fazê-la crescer. Então eu preciso deixar o amor de Deus me impactar. Querido, quer ver a tua família sarada? Deixa o amor de Deus te impactar. Quer ver teu patrão convertido? Deixa o amor de Deus te impactar. Você quer ver as circunstâncias da tua vida mudar? Deixa o amor de Deus mudar aqui dentro, o estado normal para um estado mexido e abalado pela presença dele. Porque automaticamente você vai aprender a se amar. E aprender a se amar não significa ser vaidoso e achar que agora você é o umbigo do mundo. Aprender a se amar não significa que agora você vai desprezar todo mundo e vai cuidar só de você. Aprender a se amar não significa que agora você vai andar longe dos conflitos. Aprender a se amar significa valorizar aquele que Deus fez de maneira perfeita e que o pecado estragou. A minha identidade foi construída a partir daquilo que eu fazia. E foi muito difícil na minha vida entender que Deus não me amava por aquilo que eu fazia. Para eu entender isso, aos 26 anos, Deus teve que travar o meu fazia. Eu tive que parar de fazer para descobrir que Deus não estava nem aí por aquilo que eu estava fazendo. Antes de estar totalmente aí por aquilo que eu era. Eu conheci Jesus quando eu era pastor, num tempo em que eu tive que ficar de licença, vendo a minha família oprimida, dilacerada, e eu, para sobreviver, virei um vendedor de pão de queijo. E na rua, na sarjeta, eu conheci o amor de Deus que hoje eu vivo para pregar. E naquele ambiente, Deus sarou quem eu era existencialmente. Tantas vaidades que eu tive na igreja, tantas honras e glórias que eu tive na vida, não foram suficientes para sarar o meu coração. Mas ver um Deus que acreditava em mim, sabendo que nem mesmo eu acreditava, este Deus me fez voltar a ficar de pé. E esse Deus que me faz voltar a ficar de pé, me impediu de acreditar que não tem jeito. Você não vem falar para mim que fulano não tem jeito. Porque se eu tive jeito, qualquer coxo vai levantar e vai ficar bom. Se a minha família, que estava dilacerada, oprimida, jogada, ela teve jeito, e eu vi Deus renascer com amor, com prazer, com alegria, com tudo que tem direito. Se a minha família foi capaz de recomeçar e eu não precisei do divórcio, eu não posso acreditar que você ou alguém vai divorciar para ser feliz. Eu vou acreditar piamente, 100% do tempo, que o mesmo Deus que sarou a minha família pode sarar a família de alguém. Eu já tive vontade de morrer, querido. Mais do que vontade de morrer, eu já tive um impulso do suicídio. E eu era pastor, viu? E o impulso do suicídio é um negócio que não é vontade, é mais do que vontade, é uma realidade que vem na tua cabeça e você já se vê jogado, você já se vê morto. Você já se vê estrangulado. No meu caso, eu me vi jogado no chão já, morto, com tudo quebrado. Parecia que eu estava fora de mim. Era mais do que o desejo de levantar e me jogar. E ao saber que eu já enfrentei este problema, posso saber que na cidade onde o índice de suicídio é muito grande, eu posso ser um instrumento de impacto na vida dessas pessoas, porque um dia Deus impactou a minha vida. É esse amor que muda o mundo. É o amor que nasce de dentro de cada um de nós e faz a vida valer a pena para mais alguém. Pedro e João aprenderam com Jesus. Você tem aprendido com quem? Eu e você temos aprendido com quem, hein? Com a história da igreja? Até onde eu sei, para John Wesley ter que pregar o evangelho do amor, teve que sair da igreja. Será que está valendo a pena? Será que manter a porta dessa igreja aberta está valendo a pena?
só valerá se o impacto que Jesus produziu em Pedro e João, que produziram naquele coxo, impactar a minha e a sua vida. Do contrário, a gente está perdendo tempo. E eu não tenho mais tempo para perder tempo. Eu cheguei na metade da minha vida. Se vocês querem perder o tempo, eu não quero. Eu não estou afim de me enroscar numa rotina que não produz impacto em você e através de você. Mas por acreditar que Deus está presente neste lugar e te ama poderosamente, e me pediu para te chamar a atenção de que Ele quer recomeçar com você, para que milhares de pessoas também recomecem através de você, eu quero que você se posicione agora. E você diga para Deus: Senhor, o que está difícil para mim fazer, que é uma prática cristã, só está difícil porque eu não te entreguei totalmente a minha vida. Você tem coragem? Deus, eu não consigo ser Pedro e João, porque tem alguma coisa que eu ainda não te entreguei. Querido, não leve mais a vida na brincadeira. Não leve mais a igreja como qualquer lugar. Esse não é qualquer lugar. Não é para ter relação quebrada aqui como qualquer lugar tem. Não é um lugar para ter fofoca. Não é um lugar para as pessoas falarem por trás uma das outras. Não é um lugar para a gente não ter amor, não se relacionar, não recomeçar as amizades. Não é esse o lugar. Este é o lugar de esperança do mundo. Esse é o lugar que Deus colocou a porta aberta para dizer: ainda tem solução para você. As pessoas precisam entrar aqui e ver que, apesar de sermos humanos, algo diferente aconteceu em nós. E eu não vou cansar de repetir quantas vezes for necessário, que isso tudo começa com o seu desastre de vida, com o meu desastre de vida. Isso tudo começa com a minha e a sua vida. Eu preciso de Jesus. Você precisa? Eu preciso de Jesus para ler a Bíblia. Se eu não tiver Jesus, eu nunca vou ter vontade de ler a Bíblia. Você está entendendo? Se eu não tiver Jesus, eu nunca vou ter vontade de orar. Se eu não tiver Jesus, eu nunca vou ter vontade de realizar. Se eu não tiver Jesus, eu nunca vou ter vontade de amar. Se eu não tiver Jesus, eu nunca vou ter vontade de oferecer para um paralítico uma novidade inédita. E eu acredito que Jesus está nos ensinando a viver isso. Fecha os seus olhos, querido. Fica tranquilo que você já está indo para casa. Mas eu quero que você vá para casa como Pedro e João. Ir para o templo por ir e não observar o paralítico já chega para você e para mim. Já chega de viver uma vida religiosa em que a gente faz tudo bonitinho, mas a gente não traz impacto para ninguém. Se envergonhe, querido, da tua vida. Se envergonhe do tipo de cristão que você é. E fala para Deus: eu tenho dificuldade, porque eu preciso ser impactado. Muda a tua agenda e fala: eu quero aprender com Jesus. Quero aprender com Jesus. Quero aprender com Jesus. Quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo
mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim, que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Do contrário, querido, é anátema. Do contrário, é tudo perdição, querido. Se não for por amor, não vale nada, não tem valor algum. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ame a Ele, porque Ele te amou primeiro, querido. Ninguém te amou como Ele te amou. Ninguém te viu como Ele te viu. Que hora que você vai se render? Que hora que você vai ceder? Que hora que você não vai se importar mais com ninguém? Você só vai se importar com este amor que você tem recebido. Pedro e João já não queriam mais viver para agradar homens. Pedro e João agora só queriam viver por causa deste amor. E é este amor que te envolve, é este amor que te tem nas mãos. Se resolva, querido. Se resolva com o espelho, se resolva consigo mesmo. Aquele que Deus amou deve também ser amado por ti. Deus te amou, querido. Você é imperfeito, sim, eu também sou. Você é cheio de pecado, sim, eu também sou. Você é cheio de dificuldade, sim, eu também sou. Mas Deus escolheu nos amar. O amor é uma escolha. Escolha se amar, escolha se entender, escolha se aceitar. Para de se punir tanto, para de se castigar tanto. Comece a dizer: Senhor, eu vivo por este amor. Eu acredito que se o Senhor me amou, eu também vou me amar, eu também vou me aceitar, eu também vou me resolver com o espelho. E se eu vou resolver com o espelho, eu não tenho mais nenhuma dificuldade com ninguém. Senhor, em nome de Jesus, o mundo está precisando de pessoas que receberam o teu amor para poder amar os outros. Pai, tudo que temos feito, se não tem amor, Pai, é como lata vazia, muitos anos jogados fora da nossa vida, porque não havia amor. Eu tinha esforço, eu tinha vontade, eu tinha dedicação, mas me faltava o amor de Deus. Do que serviu? Qual segurança que aquilo me deu? Assim, meus irmãos podem estar vivendo uma vida onde a religiosidade tomou conta e o amor já não é mais tão importante. O impacto em pessoas já não é mais tão importante. A gente já se acovardou, a gente já se acomodou. A gente diz: o outro, o tempo eu já fiz, agora eu não preciso fazer mais. O impacto já virou história, Senhor. Devolve o brilho do primeiro amor, Senhor. Devolve o brilho do primeiro amor e nos faz lembrar que este Deus que nos colocou de pé nos faz acreditar que ninguém pode ficar caído o tempo todo. Ninguém pode ficar prostrado para todo sempre. Oh Deus, nos faz acreditar de novo nos milagres que Deus pode fazer. Nos faz acreditar de novo na restauração da dignidade de pessoas. Pai, nos faz ser um lugar em que a porta está aberta para que diariamente pessoas sejam salvas através do teu amor. Ou então fecha, ou então acaba. Não nos deixa viver num circo. Não nos deixa viver só para o inglês ver e manter uma estrutura que não serve para absolutamente nada.
Se não for para o teu amor, nós não seremos essa lata vazia. Então, por favor, revoluciona-nos. Revoluciona-nos. Pega nas nossas mãos. Acolhe-nos, por favor. E é assim que vamos viver a vida. É assim que vamos viver a nossa história. Os caminhos que outrora passávamos não vai ser mais comum. As pessoas que outrora víamos não serão mais comuns. Agora vamos oferecer a elas o que temos, e um milagre vai sair de dentro de nós. Pai, na autoridade que o Senhor me dá, eu levanto as minhas mãos e declaro a unção e o poder do Espírito de Deus. Revista você, revista teu coração, revista tuas atitudes. Seja ousado diante do Senhor, e um milagre nasça daquilo que você declara, em nome de Jesus. É esta a vontade do nosso Deus. É este amor que muda o mundo. Amém, Senhor. Aleluia.